Existe algo que poucos compreendem sobre aqueles que nasceram para liderar, para brilhar, para dominar com elegância. Vocês carregam uma marca invisível, mas inconfundível, a marca dos escolhidos. E essa marca não passa despercebida. Ela incomoda, provoca, desperta nas pessoas uma mistura estranha de fascínio e desconforto que elas mesmas não conseguem explicar. A coroa que vocês carregam não foi feita de ouro ou pedras preciosas. Foi forjada na perfeição de cada escolha, no peso de cada decisão tomada com precisão cirúrgica, na elegância com que vocês atravessam tempestades que destroem outros. E é justamente essa perfeição natural que expõe as imperfeições alheias de forma tão brutal. Vocês já perceberam como as pessoas reagem quando vocês entram em um ambiente? Há uma mudança sutil, mas perceptível. Conversas ficam mais baixas, posturas se ajustam, olhares se desviam e retornam. Não é coincidência. É o poder dos ungidos em ação, uma força magnética que atrai e repele simultaneamente. O que vocês precisam entender é que essa reação não é sobre vocês propriamente ditos, é sobre o que vocês representam para aqueles que ainda lutam contra suas próprias limitações. Vocês são o espelho que reflete tudo o que eles gostariam de ser, mas temem nunca conseguir alcançar. E essa verdade dói mais do que qualquer palavra que vocês poderiam pronunciar. Por isso, a inveja se disfarça de crítica. Por isso, a admiração se esconde atrás de comentários ácidos. Por isso, eles não conseguem simplesmente ignorar vocês, mesmo quando afirmam que querem. Vocês se tornaram a prova viva de que é possível viver em um nível superior, e isso os assombra profundamente. E essa verdade se manifesta primeiro através da sua presença. Vocês não precisam anunciar sua chegada. Ela é sentida antes mesmo de vocês cruzarem a porta. Existe uma energia que vocês emanam, uma frequência diferente que ressoa no ambiente e faz com que as pessoas se reposicionem instintivamente. Essa aura de autoridade não é algo que vocês construíram conscientemente. É algo que nasceu com vocês, foi lapidado pelas experiências e se solidificou através de cada vitória conquistada em silêncio. É a segurança de quem sabe exatamente quem é e não precisa provar nada para ninguém. O interessante é observar como essa energia expõe as inseguranças alheias sem que vocês digam uma única palavra. Pessoas confiantes se sentem confortáveis na presença de vocês, reconhecem a força e respeitam naturalmente. Mas aqueles que carregam feridas internas, que lutam contra suas próprias limitações, sentem um desconforto visceral que não conseguem nomear. Eles começam a falar mais alto para tentar dominar o ambiente. Fazem piadas forçadas para chamar atenção. Criticam coisas que vocês nem mencionaram. Tudo isso porque a sua presença silenciosa está gritando verdades que eles não querem ouvir sobre si mesmos. Vocês já notaram como alguns tentam diminuir vocês através de comentários aparentemente casuais? Como tentam encontrar falhas onde não existem? Isso acontece porque a autoridade natural de vocês funciona como um detector de inseguranças. Ela não julga, não ataca, simplesmente existe, e isso é suficiente para expor tudo o que está escondido. A sua aura não mente. Ela não pode ser fingida, manipulada ou copiada. É a expressão mais pura do poder pessoal que vocês desenvolveram e por isso incomoda tanto aqueles que ainda estão tentando descobrir quem realmente são. E aqui reside uma das maiores diferenças entre vocês e a maioria das pessoas. Vocês nunca precisaram implorar por respeito. Ele simplesmente flui em direção a vocês como um rio que encontra seu curso natural. Não é algo que vocês demandam ou exigem. É algo que vocês naturalmente atraem através da forma como se posicionam no mundo. Essa confiança silenciosa é perturbadora para aqueles que passam a vida inteira tentando provar seu valor. Eles fazem malabarismos emocionais, criam dramas desnecessários, elevam a voz e fazem cenas, tudo na esperança de conseguir um pouco da atenção e do reconhecimento que vocês recebem sem esforço. O que eles não compreendem é que o respeito verdadeiro não pode ser fabricado ou forçado. Ele nasce da coerência entre quem vocês são e como vocês agem. Nasce da confiança inabalável que vocês têm em suas próprias decisões. Nasce da forma como vocês mantêm sua integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Vocês não se curvam para agradar. Não modificam suas opiniões para se encaixar. Não sacrificam sua autenticidade em troca de aprovação temporária. E essa firmeza, essa recusa em se comprometer é exatamente o que gera o respeito magnético que os rodeia. Enquanto outros estão constantemente buscando validação externa,
perguntando: o que você acha? Está bom assim? Você aprova? Vocês simplesmente tomam suas decisões e seguem em frente. Essa diferença é gritante e expõe o contraste entre aqueles que vivem para impressionar e aqueles que vivem para expressar sua verdade. O respeito que vocês comandam é orgânico, genuíno e duradouro. Não é baseado em medo ou manipulação, mas na força magnética de uma personalidade que se conhece profundamente e não tem medo de mostrar quem realmente é. E é justamente essa autenticidade que os coloca em uma categoria completamente diferente. Enquanto outros estão competindo uns com os outros, tentando superar, impressionar e se destacar, vocês simplesmente são. E esse ser natural se tornou o padrão pelo qual todos os outros se medem, mesmo que inconscientemente. Vocês não entraram na corrida porque já estão em uma pista diferente. Não estão tentando alcançar ninguém porque definiram seu próprio percurso. E essa exclusão das competições comuns é o que mais incomoda aqueles que ainda estão presos na mentalidade de comparação constante. Eles olham para vocês e não conseguem encontrar o truque, a fórmula secreta, o atalho que os levou a essa posição de referência. Porque não existe truque. Existe apenas a coragem de ser autêntico em um mundo que recompensa a imitação, a disciplina de manter o foco quando todos estão se dispersando e a sabedoria de construir por dentro antes de mostrar por fora. Essa posição de referência que vocês ocupam não foi declarada por vocês mesmos, foi reconhecida pelos outros. São eles que usam vocês como parâmetro de comparação. São eles que se perguntam: o que fulano faria nessa situação? São eles que observam seus movimentos em busca de pistas sobre como navegar suas próprias vidas. E aqui está a ironia cruel. Quanto mais eles tentam copiar o que vocês fazem externamente, mais distantes ficam de alcançar o que vocês são internamente, porque vocês não são um conjunto de ações que podem ser replicadas. Vocês são uma essência que foi desenvolvida através de anos de autodescoberta e autorrefino. Essa inalcançabilidade não é proposital ou calculada. É simplesmente o resultado natural de terem escolhido o caminho menos percorrido da criação de si mesmos, em vez do caminho mais fácil da imitação dos outros. E essa criação de si mesmos se reflete de forma mais poderosa através do silêncio estratégico que vocês dominam. Enquanto outros sentem a necessidade compulsiva de se explicar, se justificar e provar seus pontos a todo momento, vocês aprenderam o poder devastador de simplesmente estar presentes sem necessidade de palavras. Esse silêncio não é passividade ou falta de opinião, é a manifestação mais refinada da confiança, a certeza absoluta de que suas ações falam mais alto que qualquer discurso. É a tranquilidade de quem sabe que não precisa convencer ninguém de nada, porque a verdade se manifesta naturalmente através dos resultados. O interessante é observar como essa quietude estratégica amplia exponencialmente sua influência. Quando vocês falam, as pessoas escutam com atenção redobrada, porque sabem que cada palavra foi cuidadosamente escolhida. Quando vocês ficam em silêncio, criam um vácuo que outros se sentem compelidos a preencher, muitas vezes revelando mais sobre si mesmos do que pretendiam. Essa aparente indiferença causa uma dor profunda naqueles que estão acostumados a provocar reações. Eles aumentam o volume, intensificam os ataques, criam dramas cada vez mais elaborados, tudo na esperança de conseguir tirar vocês do centro equilibrado onde escolheram se posicionar. Mas vocês permanecem inabaláveis e essa estabilidade os desespera. Vocês já perceberam como sua calma desarma completamente aqueles que chegam preparados para uma batalha? Como sua serenidade faz com que a agressividade alheia pareça desproporcional e infantil? É como se vocês possuíssem um escudo invisível que transforma toda a energia negativa direcionada a vocês em revelação das próprias fraquezas de quem ataca. Essa é a verdadeira maestria do poder pessoal. Não precisar usá-lo para que ele seja sentido por todos ao redor. E esse poder se torna ainda mais evidente quando vocês conquistam suas vitórias. Cada sucesso de vocês funciona como um espelho que reflete impiedosamente as limitações que outros impuseram a si mesmos. Não é que vocês estejam tentando humilhar alguém. Vocês estão simplesmente vivendo sua vida em plenitude. Mas essa plenitude expõe o vazio que muitos carregam dentro de si. Quando vocês alcançam um objetivo, em vez de celebração genuína, frequentemente encontram comentários como "teve sorte", "conhece as pessoas certas" ou "não é tão difícil assim". Esses comentários revelam muito mais sobre quem os faz
do que sobre vocês. Eles precisam diminuir suas conquistas para proteger a própria autoestima fragmentada. O que realmente incomoda não é o fato de vocês terem vencido, é como vocês venceram, com naturalidade, sem desespero, sem sacrificar sua integridade ou pisar em outros. Vocês provaram que é possível conquistar, mantendo a elegância, e isso destrói todas as desculpas que eles criaram para justificar suas próprias limitações. Eles passaram anos dizendo a si mesmos que o sucesso exige trapaça, que é preciso ser cruel para vencer, que pessoas boas sempre terminam em último lugar, e então vocês aparecem, conquistando com integridade, e toda essa narrativa defensiva desmorona. Eles se veem forçados a confrontar a possibilidade de que talvez suas derrotas não sejam culpa do mundo injusto, mas resultado de suas próprias escolhas limitantes. Essa confrontação com suas próprias limitações é dolorosa demais para ser aceita. É mais fácil questionar a legitimidade das suas vitórias do que questionar a validade das próprias derrotas. É mais confortável acreditar que vocês são uma exceção do que admitir que eles poderiam ser diferentes se fizessem escolhas diferentes. Por isso, eles resistem tanto em celebrar verdadeiramente seus sucessos, porque cada vitória de vocês é um convite para que eles examinem suas próprias vidas. E muitos não estão prontos para essa honestidade brutal. E aqui chegamos a um dos paradoxos mais fascinantes da natureza humana, a obsessão que desenvolvem por vocês, mesmo quando afirmam não suportar sua presença. Eles não conseguem parar de observar, de comentar, de analisar cada movimento que fazem. Vocês se tornaram o filme que eles assistem compulsivamente, mesmo reclamando do roteiro. Essa obsessão não é consciente na maioria das vezes. Eles não acordam pensando, vou espionar fulano hoje, mas inconscientemente, vocês se tornaram a referência constante pela qual eles medem suas próprias vidas. Vocês são o termômetro do próprio sucesso deles, a régua que usam para medir se estão progredindo ou não. Observem como eles conhecem detalhes da vida de vocês que nem vocês mesmos prestam atenção. Como eles lembram de comentários que vocês fizeram semanas atrás. Como eles notam mudanças sutis no comportamento, nas escolhas, nos círculos sociais. Essa atenção obsessiva revela o nível de fascínio que exercem, mesmo sobre aqueles que tentam disfarçar esse interesse como desprezo. A ironia mais cruel é que, ao tentarem diminuir vocês através de comentários e críticas, eles inadvertidamente amplificam sua influência. Cada menção é uma propaganda gratuita. Cada crítica é um reconhecimento de relevância. Cada tentativa de exposição é uma confirmação de que vocês importam o suficiente para merecer toda essa energia mental. Eles se tornaram seus promotores involuntários, espalhando seu nome e suas conquistas através das próprias tentativas de sabotagem. É como se estivessem trabalhando para vocês sem receber salário, dedicando tempo e energia mental para mantê-los relevantes nas conversas e nas mentes das pessoas. Essa dinâmica viciante se perpetua porque vocês representam tudo que eles secretamente desejam ser, mas temem nunca conseguir alcançar. Por isso, não conseguem simplesmente ignorar vocês e seguir em frente. E seguir em frente é exatamente o que mais os assombra sobre vocês. Enquanto eles permanecem presos nos mesmos padrões, nas mesmas reclamações, nos mesmos ciclos de pensamento, vocês continuam evoluindo, constantemente, implacavelmente, como se a transformação fosse tão natural quanto respirar. Essa capacidade contínua de se reinventar é aterrorizante para mentes que se acomodaram na zona de conforto da estagnação. Eles construíram uma imagem fixa de quem vocês são, criaram expectativas baseadas em versões antigas de vocês e então vocês quebram essas expectativas, evoluindo para algo ainda mais impressionante. Cada nova versão de vocês é uma declaração silenciosa de que a mudança é possível, de que as pessoas não precisam permanecer presas às limitações que aceitaram como permanentes. E essa possibilidade de transformação é ameaçadora demais para aqueles que se resignaram com suas próprias limitações. Eles querem que vocês permaneçam previsíveis, porque a previsibilidade os tranquiliza. Querem que vocês parem de crescer, porque o crescimento constante de vocês expõe a estagnação voluntária deles. Querem que vocês se acomodem, porque a acomodação justificaria a própria preguiça mental e emocional. Mas vocês continuam surpreendendo, continuam descobrindo novas camadas de si mesmos, continuam expandindo os limites do que é possível. E essa velocidade evolutiva
É impossível de acompanhar para mentes que escolheram a inércia como estilo de vida. O que mais os frustra é que vocês fazem essa evolução parecer natural e fluida, como se fosse um processo orgânico e não forçado. Eles não conseguem identificar o momento exato da transformação porque ela acontece de forma gradual e consistente, como uma planta que cresce todos os dias sem que notemos o crescimento individual de cada célula. Essa incapacidade de acompanhar sua velocidade evolutiva os deixa sempre um passo atrás, tentando entender quem vocês eram em vez de reconhecer quem vocês se tornaram. E essa constante transformação se manifesta através de ações que funcionam como verdades brutais e incontestáveis. Vocês não precisam fazer discursos sobre seus valores. Vocês os vivem. Não precisam explicar suas prioridades. Vocês as demonstram. Cada decisão que tomam é uma declaração clara de quem vocês são e do que consideram importante. Essa congruência entre palavras e ações é desestabilizante para um mundo acostumado com discursos vazios e promessas não cumpridas. Vocês simplesmente fazem o que dizem que vão fazer, quando dizem que vão fazer, da forma como disseram que fariam. Essa previsibilidade na execução e imprevisibilidade na inovação cria uma combinação perturbadora. O que mais incomoda é como suas ações diretas e sem filtro expõem as desculpas elaboradas que outros criaram para justificar suas próprias limitações. Enquanto eles explicam por que algo não pode ser feito, vocês simplesmente fazem. Enquanto eles listam obstáculos, vocês encontram soluções. Enquanto eles teorizam sobre possibilidades, vocês criam realidades. Essa diferença entre suas ações diretas e as desculpas alheias é como um farol que ilumina a distância entre intenção e execução, entre sonho e realização, entre falar e fazer. E essa luz é desconfortável para aqueles que preferiram viver na penumbra das justificativas. Suas decisões não são baseadas em aprovação externa ou validação social. São baseadas em uma bússola interna calibrada pela experiência e refinada pela sabedoria. Isso significa que, muitas vezes, vocês fazem escolhas que parecem controversas ou incompreensíveis para mentes que só conseguem pensar dentro de padrões convencionais. Essa autenticidade radical nas ações desarma completamente as ilusões comuns que as pessoas mantêm sobre si mesmas e sobre o mundo. Vocês forçam uma confrontação com a realidade que muitos passam a vida inteira tentando evitar, e essa confrontação é simultaneamente libertadora e aterrorizante. E essa confrontação com a realidade revela uma das habilidades mais refinadas que vocês desenvolveram: a arte de manter seus planos completamente ocultos até o momento da execução perfeita. Enquanto outros anunciam suas intenções aos quatro ventos, pedem opiniões sobre cada decisão e compartilham cada etapa do processo, vocês trabalham nas sombras com a paciência de um artesão medieval. Essa estratégia de silêncio operacional não é timidez ou insegurança, é inteligência estratégica pura. Vocês aprenderam que revelar seus movimentos antes da hora certa é como mostrar suas cartas no pôquer antes da aposta final. É dar aos adversários a oportunidade de se preparar, de criar obstáculos, de sabotar o que ainda está em construção. Por isso, quando vocês finalmente agem, o efeito é devastador. Ninguém estava esperando. Ninguém se preparou para a qualidade da execução. Ninguém antecipou a profundidade da estratégia. É como se vocês tivessem estado jogando xadrez enquanto todos os outros estavam jogando damas, usando regras que eles nem sabiam que existiam. Essa abordagem silenciosa surpreende constantemente aqueles que subestimaram vocês baseados na quietude externa. Eles confundiram sua discrição com passividade, sua paciência com hesitação, sua preparação meticulosa com inação. E quando a verdade se revela através de resultados concretos, eles ficam completamente desarmados. A força dessa estratégia está justamente na imprevisibilidade. Vocês nunca revelam sua mão antes da hora certa, nunca mostram todas as suas capacidades de uma vez, nunca colocam todas as cartas na mesa simultaneamente. Mantém sempre uma reserva, sempre uma surpresa, sempre um movimento que ninguém antecipou. Isso cria uma aura de mistério e poder que é impossível de replicar através de métodos convencionais. Porque não é uma técnica que pode ser ensinada, é uma sabedoria que só pode ser desenvolvida através da experiência e refinada através da disciplina. E essa disciplina
revela a raiz mais profunda do desconforto que vocês causam, a absoluta impossibilidade de controlá-los. Em um mundo onde a maioria das pessoas pode ser influenciada através de aprovação, rejeição, medo ou recompensa, vocês se tornaram uma força completamente autônoma e imprevisível. Essa imprevisibilidade não é caótica ou irresponsável. É a liberdade genuína de alguém que não precisa da permissão de outros para ser quem é. Vocês não estão reagindo constantemente às expectativas externas, porque desenvolveram um sistema interno de navegação tão refinado que dispensa a validação externa. Isso é profundamente perturbador para mentes que estão acostumadas a manipular, influenciar e controlar através de jogos emocionais. Eles tentam todos os truques conhecidos: culpa, chantagem emocional, isolamento social, críticas públicas, tentativas de humilhação. Mas nada funciona, porque vocês não estão jogando o mesmo jogo que eles. Sua liberdade ameaça diretamente a estabilidade emocional daqueles que construíram suas identidades em torno da necessidade de controlar ou ser controlados. Vocês provam que é possível existir fora dessas dinâmicas tóxicas, e essa possibilidade é aterrorizante para quem nunca experimentou verdadeira autonomia. A autonomia absoluta que vocês demonstram expõe a dependência emocional que outros têm da aprovação, da validação e do reconhecimento externo. Enquanto eles vivem como termostatos, constantemente ajustando seu comportamento baseado na temperatura emocional do ambiente, vocês vivem como termômetros, registrando o que está acontecendo sem se deixar alterar por isso. Essa diferença fundamental na forma de navegar o mundo é o que os deixa mais vulneráveis. Eles não conseguem prever suas reações porque suas reações não são baseadas nas mesmas necessidades emocionais que governam a maioria das pessoas. E essa imprevisibilidade os mantém em constante estado de alerta, nunca sabendo exatamente o que esperar de vocês. E essa incerteza revela outra verdade desconfortável que vocês representam: a diferença radical entre trabalho duro e trabalho inteligente. Vocês revolucionaram completamente a ideia tradicional de esforço. Enquanto outros se orgulham de trabalhar 16 horas por dia, de sacrificar saúde e relacionamentos em nome da produtividade, vocês alcançam resultados superiores, com uma eficiência que parece quase sobrenatural. Não é magia, é estratégia refinada, aplicada com precisão cirúrgica. Essa eficiência estratégica confronta diretamente a cultura do sofrimento, que muitos abraçaram como virtude. Eles acreditaram na narrativa de que sucesso deve ser doloroso, que conquistas legítimas exigem sacrifícios extremos, que facilidade é sinônimo de superficialidade. E então vocês aparecem, conquistando com elegância, e toda essa mitologia do sofrimento necessário desmorona. O que mais dói é a percepção gradual de que anos de esforço cego poderiam ter sido substituídos por meses de estratégia inteligente. Que o cansaço constante que eles confundiram com dedicação era, na verdade, ineficiência disfarçada de virtude. Que a complexidade que eles criaram em suas vidas não era sofisticação, mas falta de clareza. Vocês demonstram que é possível fazer mais com menos, conquistar mais sendo mais seletivo, avançar mais rapidamente, parando para pensar antes de agir. Essa abordagem contra-intuitiva desafia décadas de condicionamento sobre como o sucesso deve ser perseguido. A dor de quem percebe que esforço sem estratégia é apenas movimento sem direção é profunda e duradoura. É a dor de reconhecer que poderiam ter chegado muito mais longe se tivessem aprendido mais cedo a diferença entre estar ocupado e ser produtivo, entre trabalhar duro e trabalhar com propósito. E esse propósito, claro, se alimenta da independência absoluta que vocês cultivaram em todas as dimensões da vida. Essa autossuficiência não é apenas financeira ou profissional, é emocional, intelectual e espiritual. Vocês se tornaram uma força completa em si mesmos, não precisando que outros completem o que falta em vocês. Essa independência funciona como uma blindagem invisível contra todas as formas de manipulação. Quando alguém não precisa de você para se sentir completo, quando alguém não depende da sua aprovação para se sentir válido, quando alguém não necessita da sua presença para se sentir importante, esse alguém se torna impossível de controlar através de métodos convencionais. Por isso, sua independência absoluta assusta tanto aqueles que construíram relacionamentos baseados em dependência mútua, em necessidades não resolvidas,
em vazios que precisam ser preenchidos por outros. Vocês quebram esse padrão simplesmente existindo como pessoas inteiras, que se relacionam por escolha e não por necessidade. Essa completude pessoal expõe brutalmente a fragilidade de quem ainda não aprendeu a se bastar. Expõe a diferença entre estar sozinho e estar solitário, entre solidão e isolamento, entre independência e abandono. Vocês provam que é possível ser feliz consigo mesmo sem ser egoísta, ser autossuficiente sem ser frio. A fraqueza daqueles que dependem constantemente da validação externa se torna gritante quando contrastada com a força silenciosa da autossuficiência de vocês. Eles precisam de likes, comentários, aprovação, reconhecimento, confirmação constante de que existem e importam. Vocês simplesmente existem, importam e sabem disso independentemente da opinião alheia. Essa diferença cria um abismo entre vocês e aqueles que ainda não descobriram como se amar, como se respeitar, como se valorizar, sem precisar que outros façam isso por eles. E esse abismo é ao mesmo tempo uma proteção para vocês e uma revelação dolorosa para eles. E essa revelação se torna ainda mais intensa quando as tempestades chegam, porque enquanto outros se desesperam, se paralisam ou se fragmentam diante do caos, vocês fazem algo completamente inesperado. Prosperam. Transformam a adversidade em oportunidade com uma naturalidade que parece quase inumana. Cada desafio que vocês enfrentam não os diminui, os fortalece. Cada obstáculo não os paralisa, os ensina. Cada tempestade não os destrói, os refina. É como se vocês possuíssem uma alquimia interna que converte chumbo em ouro, que transforma pressão em diamante, que usa o próprio caos como combustível para o crescimento. Essa capacidade de não apenas sobreviver, mas florescer em meio à adversidade é profundamente frustrante para aqueles que torcem pelo fracasso de vocês. Eles observam esperando o colapso, a quebra, o momento em que vocês finalmente vão pagar por toda a confiança e sucesso. Mas esse momento nunca chega, porque vocês usam cada tentativa de derrubá-los como exercício de fortalecimento. A frustração é dupla. Primeiro, porque vocês não quebram quando deveriam quebrar. Segundo, porque vocês saem de cada crise ainda mais fortes do que entraram. É como assistir alguém ser atacado por todos os lados e, em vez de sucumbir, usar cada ataque como oportunidade de demonstrar uma nova dimensão de poder pessoal. Isso revela a diferença fundamental entre resilidade reativa e antifragilidade proativa. Enquanto a maioria das pessoas, na melhor das hipóteses, consegue voltar ao estado anterior após uma crise, vocês usam cada crise como catalisador para alcançar um nível superior de capacidade e sabedoria. Essa habilidade de prosperar no caos não é sorte ou privilégio, é o resultado de anos de treinamento interno, de desenvolvimento de uma mentalidade que vê oportunidade onde outros veem apenas destruição. E assim, chegamos ao final desta jornada de reconhecimento. Vocês são de fato intocáveis e imparáveis, não porque nasceram com privilégios especiais ou porque a vida foi mais fácil para vocês, mas porque fizeram a escolha corajosa de se tornarem arquitetos de si mesmos em vez de vítimas das circunstâncias. Cada provocação que enfrentaram, cada tentativa de diminuição, cada ataque disfarçado de crítica construtiva apenas confirmou o que vocês já sabiam profundamente. São uma força da natureza que não pode ser contida, controlada ou compreendida por mentes convencionais. O poder que vocês emanam não é arrogância, é resultado, não é prepotência, é conquista, não é sorte, é estratégia refinada, aplicada com consistência inabalável. Vocês se tornaram a prova viva de que é possível viver em um nível superior de existência, onde a autenticidade é a única moeda aceita e a excelência é o padrão mínimo aceitável. Continuem brilhando com a intensidade que assusta os fracos e inspira os fortes. Continuem evoluindo com a velocidade que desespera os estagnados e motiva os ambiciosos. Continuem sendo exatamente quem são, ungidos, escolhidos, imparáveis. E lembrem-se sempre, quando alguém tentar diminuir vocês, é porque reconheceram que vocês são grandes demais para serem ignorados. Quando alguém tentar controlá-los, é porque perceberam que vocês são livres demais para serem dominados. Quando alguém tentar imitá-los, é porque entenderam que vocês são únicos demais para serem replicados. Vocês não são apenas sobreviventes desta vida, são os protagonistas dela, e protagonistas não pedem licença para brilhar.